Olá, amigos. Estou falando aqui de Porto Alegre. São 11 horas, quarta-feira, 6 de agosto. Então eu quero trazer uma reflexão, né? Semana passada eu fiz várias lives aí falando sobre Amós 3:3, né? Andarão dois juntos se não estiverem em acordo, isso é, se não concordarem. Então, quando Deus ele tem uma ideia, nós temos que adotar essa ideia, nós deveríamos adotar essa ideia, porque nós precisamos evoluir os nossos pensamentos, sair dessa esfera material, né, dessa esfera natural humana, né, e, vamos dizer assim, entrar num acordo com Deus, adotar as ideias de Deus. Então o tema central é adotar, né? Eu estava vendo aqui uma frase aqui do Stalin, né? O ditador russo lá na época da União Soviética. Ele dizia: ideias são mais poderosas que armas. Nós não deixaríamos os nossos inimigos terem armas. Por que deixaríamos terem ideias, né? O Lula, quando ele, antes de ser preso, né, lá atrás, quando ele esteve preso, 1 ano e pouco aí, antes de ser preso, ele deu um discurso e disse: eu sou uma ideia, né? Como dizendo, né, vocês podem me prender, podem me matar, mas essa ideia fica, eu sou uma ideia. E Jesus, ele é chamado de Logos, né? Quando nós vamos ver no grego, 1 João, capítulo 1, versículo 1, né? Aliás, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, o que diz ali? No princípio, ele era o Logos, que é traduzido, no princípio ele era o verbo, ou no princípio ele era a palavra. Então, na a versão hebraica do Evangelho de João, está escrito, no princípio ele era Devar, que pode ser traduzido por palavra. Então, essa palavra Logos, ela também pode ser traduzida por ideia, né? Então, Deus ele enviou Jesus Cristo, ele enviou a ideia em Jesus. Jesus dizia: tudo que eu falo, tudo que eu venho trazer de conhecimento, tudo que eu venho compartilhar com vocês não é de mim mesmo, né? Então, o que tem dentro de mim são coisas do Pai, ideias do Pai. Então, Jesus era a ideia, era o Logos, né? Então, é interessante isso. Então, o que eu vi hoje pela manhã, nós temos que adotar essas ideias, nós temos que adotar o pensamento de Deus, né? Aí nós vamos andar em harmonia com Deus, nós vamos concordar com Deus. Andarão dois juntos, né? Amós 3:3. Se não estiverem em acordo, fica mais complicado. Nós até podemos andar com Deus, né, contra-argumentando, contestando algumas coisas que Deus coloca como verdade na Bíblia, né? Tentando impor o nosso pensamento, né? Ontem eu falava sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo, ele teve uma ideia. Quando ele saiu e estava lá com os porcos e comia a comida dos porcos, ele teve uma ideia. Ele disse: vou lá pedir perdão para meu pai, voltar e como eu fiz tudo errado, gastei toda a minha herança e tal, eu vou pedir para o meu pai para ser um empregado, né? Ele paga um salário, daí pelo menos eu vou comer decentemente. Então era uma ideia, era um pensamento. Então ele chegou lá, ele achava que Deus ia aceitar. Deus até pode em algumas coisas, quando alguma ideia está dentro da linha de pensamento de Deus. Mas nesse caso ele queria ser um empregado, e Deus não ia destituir ele da posição de filho e considerar ele um empregado. E Deus não aceitou essa ideia. Então muitas vezes nós queremos impor, né? Ou vamos dizer assim, tentar convencer Deus de alguma ideia que nós tivemos.
né? Aí nós chegamos e falamos, pai, eu poderia fazer isso, né? Então muitas vezes Deus não vai concordar. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo. Então nós temos que começar a meditar naquilo que Deus coloca como verdade, né? Essa ideia que Deus enviou em Jesus Cristo, né? E através dessa meditação, através de adquirir conhecimento, nós podemos então ter essa possibilidade de adotar a ideia de Deus. Um abraço.